Olá pessoal, essa é mais uma videoaula aí de Sistema de Informação Geográfica, usando aí o software QGIS. E nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre rotulação, tá? Então como é que a gente consegue colocar, né, algum texto vinculado, né, aqui no mapa, vinculado a cada polígono, ou a cada ponto, ou a cada linha, né? Temos aqui os polígonos do município da Baixada Santista, que vai ser o primeiro que a gente vai começar a trabalhar, mas a gente também tem aqui alguns pontos de interesse do sistema de transporte aqui na ilha de São Vicente e também curvas de nível, tá? Que eu vou por enquanto esconder os dois e vamos trabalhar primeiro com, né, vou deixar só habilitado aqui os municípios, os polígonos dos municípios da Baixada Santista. Vou abrir a tabela de atributos aqui dos municípios da Baixada Santista e a gente vê aqui várias informações e vamos supor, por exemplo, que eu queira colocar o nome de cada município dentro aqui dos polígonos. Vamos ver esse primeiro exemplo e depois a gente vai ver como que a gente coloca o nome do município mais, por exemplo, o IDHM, tá? Também dentro dos polígonos visível aqui no mapa, né? Essa rotulação, esse label. Então como que a gente vai fazer? Venho na camada, clico em cima dela com o botão direito e vem em propriedades. Aqui nas abas laterais, abaixo da simbologia, tem rótulos. A gente vem em rótulos, ele está com não rotular, a gente escolhe para ele fazer a rotulação simples. Em rótulo simples, ele vai pedir para a gente escolher uma camada, certo? Uma camada não, desculpa, uma coluna da tabela de atributos. Eu vou escolher aqui o nome do município, ok? Eu escolhi aqui o nome do município. Se eu aplicar, ele já colocou o nome de cada município dentro aqui do polígono do município. Aqui abaixo a gente vê que tem aqui o texto, né? Tem texto, formatação, buffer nessa janelinha, são várias abas, né? A gente pode configurar como o texto vai aparecer. Inclusive eu posso modificar como o texto, né? Esse aqui é uma amostra de texto, eu posso modificar. Eu posso, por exemplo, digitar aqui praia grande em letras maiúsculas para ver como é que vai ficar quando eu mudar aqui esse texto, tá? Então aqui na aba texto a gente pode mudar a fonte do texto, né? A gente vai mudando, ele vai escolhendo, tá? Vou deixar essa daqui, por exemplo. Aqui em estilo, essa aqui não tem, deixa eu pegar uma outra então. Deixa eu pegar uma mais simples, essa modern mesmo. A gente pode colocar, por exemplo, em negrito, tá? Não gostei dessa também não. A gente pode colocar ela em negrito, em itálico, normal. Podemos aumentar o tamanho tanto em pontos como em milímetro. Aqui eu recomendo deixar pontos porque é o que a gente está acostumado com trabalhar, por exemplo, nos editores de texto, como o Microsoft Word. Aí se eu aumento aqui para 14 pontos, significa que o tamanho da fonte vai ficar 14, 12, tá? Na cor a gente muda a cor da fonte. Basicamente, aqui no texto é isso que a gente muda. Em formatação a gente não muda muita coisa, mais a questão de quebra de linha, alinhamento, se é esquerda, centro ou direita, tá? Buffer, eu posso desenhar um buffer em volta do texto, né? Então vou colocar aqui um buffer com uma cor, por exemplo, um azul claro, e a gente vê que ele desenhou um buffer. Se eu aplicar, ele colocou aqui um buffer na letra, né? Nas letras, na fonte. Posso aumentar o tamanho desse buffer ou diminuir, tá? Se eu desabilitar e aplicar novamente, o buffer some. Mesma coisa aqui com fundo. Se eu desenhar um fundo, por exemplo, retangular, vou escolher aqui desenhar a cor do preenchimento. O fundo eu vou deixar branco e a cor do traço eu vou deixar em vermelho também. E vou aumentar aqui a largura do traço para 3 milímetros. Quando eu aplico,
ele desenhou um fundo branco com, né, um retângulo. Ah, mas pô, ficou muito colado na letra, quero aumentar esse espaçamento. É só aqui em deslocamento X e Y, por exemplo, eu posso aumentar aqui 1 milímetro. Desculpa, não é aqui em deslocamento. É aqui em tamanho X e Y, tá? Então eu coloco aqui o tamanho de 1 milímetro. E 1 milímetro ele vai como se fosse fazer um buffer aí de 1 milímetro em volta dos pontos. Ah, eu quero mudar a cor do preenchimento, é só mudar a cor do preenchimento aqui. Coloquei um rosinha mais claro aqui, por exemplo. E aí ele fez lá pra gente, tá? Se eu quero tirar o fundo, mesma coisa com sombreamento, né? Se eu quero colocar uma sombra, eu aplico lá, tem como mudar a rotação da sombra, né? Ou mudar aqui a posição da sombra. Ele mudou lá pra baixo, enfim. Posso mudar a cor da sombra. E aqui em posição, no texto, né? Desculpa, em polígonos, a gente geralmente trabalha aqui com ao redor do centroide ou desvio do centroide. Por exemplo, eu quero pegar do centro do polígono e colocar ele com deslocamento no eixo X de 20 milímetros e de 100 milímetros, né? De 10 centímetros no eixo Y. Quando eu aplicar, ele deslocou aqui pra gente 20 milímetros e 100. Exagerei, né? Vou colocar 2 milímetros e 1, por exemplo. Quando eu aplico, ele voltou pra cá. Tudo bem? Ou, né, a gente pode usar ao redor do polígono, ao redor do centroide, ele vai sempre deixar aqui perto do centroide. Bom, beleza. Mas e se eu quiser colocar, além do nome do município, como estava falando, colocar, né, o nome do município mais o IDHM? Essas questões de formatação, né, basicamente entrando em cada um aqui e olhando, trabalhando em cima deles, né, não tem muito segredo. Agora, se eu quero colocar mais de uma informação aqui, o nome do município mais alguma outra informação, né, por exemplo, o IDHM, fica um pouquinho mais complicado. A gente vai aqui em rótulo baseado em regra, né, parecido com o que a gente falou nas videoaulas passadas da classificação baseada em regra. Eu vou excluir esse filtro que já existe, né, ou melhor, essa regra que já existe, e vou criar aqui uma nova regra. Na verdade, até poderia ser aqui no rótulo simples, não precisa nem vir no rótulo baseado em regra. Vamos deixar no rótulo simples, porque ele vai fazer todos do mesmo jeito. Só que eu não quero rotular apenas com uma camada. Eu quero fazer aqui uma formulinha. Como que eu faço isso, essa expressão? Eu vou entrar com ele para uma expressão que ele vai colocar. Então ele já está com o nome do município. Beleza, eu vou largar aqui o nome do município, vou deixar o nome do município. Só que agora a gente vai aprender dois botõezinhos, dois comandos novos aqui do QGIS. Essas duas linhas na vertical é a concatenação de string. Por exemplo, para eu poder colocar nome do município e o IDHM, eu tenho que concatenar. É como se eu estivesse somando um campo e o outro, colocando um mais outro, né? Mas na verdade é a concatenação de dois textos, né? Juntando dois textos. Então eu não vou nem formatar nada, não vou colocar espaço, nada. Nome do município, concatenei, vou vir aqui em campos e valores e vou colocar o IDHM. Apenas vou tirar a aspas dupla para ele entender que é o campo IDHM. Quando eu aperto OK, se eu aplicar, ele colocou lá São Vicente, Cubatão e o número, o valor do IDHM. Tudo bem? Eu vou só, né, tirar aqui a sombra e no texto eu vou voltar para uma letra um pouquinho melhor. Vou colocar uma letra um pouquinho melhor para a gente conseguir ler. Aqui. Deixar na verdana. E aí aqui ele já juntou as duas. Tá, mas e se eu quisesse, por exemplo, colocar Cubatão, espaço, IDHM, ou Cubatão na linha de baixo, escrito IDHM igual e o valor do IDHM. Então é isso que a gente vai ver aqui. A gente vem aqui, né, na formulinha, no botãozinho E da formulinha, nome do município e o IDHM concatenado. Mas eu quero colocar, além da concatenação, né, eu quero colocar quebra de linha. A quebra de linha é esse
barra N, esse botãozinho. Quando eu coloco aqui, ele já fez a quebra de linha. Só que percebam que ele está dando expressão inválida. Por quê? Eu estou nome do município, concateno, quebra de linha, agora tem que concatenar novamente o IDHM. Quando eu aperto OK e aplico, ele ficou para a gente aqui o nome do município e o IDHM logo abaixo. Se eu quiser colocar, além do nome do município e IDHM, colocar escrito IDHM igual, para entrar com o valor do IDHM, o que eu preciso fazer? Já estou aqui com o nome do município, concatenação, quebra de linha, concatenação. Agora eu vou entrar com uma aspa simples. O que é aspa simples? Aspa simples é, igual está aqui, ó, né, a barra, o barra N, que é a quebra de linha, é para o QGIS entender que é um texto, né, um valor de texto que eu estou entrando. Então eu vou colocar aqui IDHM igual espaço e vou fechar né, eu coloquei tudo que eu quero de espaço aqui também e vou fechar o texto. Então, abrir aspas simples, eu coloco todo o texto que eu quero escrever, fecho aspas simples, eu fechei o texto. E aqui eu digitei, né, a gente tem o nosso campo, que é o IDHM. Mas percebam que tem expressão inválida aqui de novo. Por quê? Porque eu preciso novamente concatenar. Eu concatenei, ele até dando uma prévia para a gente aqui, né, o nome do município, o IDHM igual e o valor. Certo? Então aperto OK, aplico, e aí a gente tem, né, o valor do texto, né, o label escrito no nome do município, e embaixo IDHM igual ao valor do IDHM. Bem, então essa é a primeira parte do nosso texto, né, da nossa videoaula de rotulação. A próxima videoaula eu vou abordar, né, a rotulação de pontos e linhas.